Podcast. Eu sou o Wellington Campos e aqui ao meu lado está meu irmão, meu amigo, meu companheiro, meu padrinho. Sou o Wellington Scofone, né? Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Embarcando junto com o Wellington nessa jornada aí, né? Bora. Esse é o nosso primeiro episódio. Temos um convidado mais que especial. Mas antes de falar do nosso convidado, rapidamente eu vou contar para vocês um pouquinho da história deste podcast. O Veritas Podcast nasceu no coração, após muita oração, e o Senhor Jesus me colocando que deveríamos fazer um podcast. No começo eu não entendi, relutei, e a primeira pessoa que me veio ao coração foi o Flávio, idealizador desse canal, Qual é a Boa. E eu relutei mais ainda, né? Até por ser um podcast católico, o Flávio professa uma outra fé. E aí eu fui conversar com o meu companheiro, Elitinho. Falei para o Elitinho o que estava acontecendo, e ele falou, eu conheço o Flávio de longa data, Flavinho é muito gente boa, mas ele professa uma outra fé, como é que vai ser isso? Eu falei, não sei. Vai ser obra de Deus, porque é Deus que está me colocando no coração isso. Continuei em oração e 3 dias depois o Flávio me mandou uma mensagem que estava procurando um local para transferir o estúdio do Qual é a Boa. E eu falei para ele, o Espírito Santo te trouxe até mim, vem aqui que nós vamos conversar. E assim nasceu o Veritas Podcast. Bom, eu estou sempre aqui vestido com o meu manto católico, essa marca da Âncora, que é a Discípulos, uma marca de confecções lá da minha querida Florianópolis. E também, ainda antes de passar a apresentação do nosso convidado, chegou hoje aqui, quero mostrar para vocês esse pacote, mais uma remessa dessas camisetas. E rapidamente eu vou contar aqui um pouquinho da história da Discípulos. A Discípulos nasceu também fruto de oração de um casal de Florianópolis que sentiu o chamado de ter uma confecção com um objetivo católico, com um propósito, e isso não deixa de ser um apostolado. Essas camisetas são comercializadas pela internet. O Instagram, se o Bruno puder colocar aqui pra gente. O perfil do Instagram é use.discípulos. E o que tem diferente em tudo isso? São 2 confecções. Uma de algodão, o algodão Prima, que é o algodão mais conceituado do mundo, e uma outra camiseta do material para treino. Eu uso sempre as 2. E da onde que vem esse propósito, esse apostolado da Discípulos? Toda venda as vendas frutos dessas camisetas, os proprietários, né, o Alan, eles destinam parte dessas vendas para paróquia onde frequentam lá em Florianópolis, paróquia de São Pedro, e também para a comunidade onde eles fazem parte. E o que eu conversei com o Alan hoje? Todos os clientes que chegarem até a Discípulos, oriundos deste podcast, do Veritas Podcast, já tem um desconto de 12%. Basta utilizarem o cupom VERITAS12 e automaticamente vai ter um desconto de 12%. E a outra notícia, que o nosso convidado também vai gostar muito, ao fazer o seu pedido do seu manto católico, você vai identificar lá a paróquia ou a comunidade onde você faz parte. E o Alan, através desse apostolado e dessa missão, vai destinar parte desta venda como dízimo para a paróquia aonde você frequenta. Então, você, ao adquirir o seu manto, você identifica a sua paróquia e parte das vendas vai ser destinada a essa paróquia. Vamos à apresentação do convidado? Bora lá? É com grande alegria, né, que a gente convida
O Padre Diego, né, que é pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é a comunidade que a gente frequenta, né, Wellington? Seja bem-vindo, é uma alegria para nós receber o senhor aqui nesse primeiro podcast, sua bênção, e seja bem-vindo. A casa é sua. Boa noite a todos os nossos amigos telespectadores, né, pela internet que nos acompanham. É uma alegria estar aqui, agradecer aos dois, né, idealizadores do podcast, o Wellington e Eliton, com quem a gente tem a caminhada, né? O Wellington como paroquiano nosso, lá da comunidade, o Elitinho como também membro da comunidade, compadres também, né? Família. Somos compadres, sou padrinho do Emanuel, essa graça que Deus me deu. Então é uma alegria estarmos aqui hoje com esse episódio de abertura do Veritas, que é um podcast que tem como objetivo levar a clareza da fé até você, católico, que está aí na sua casa. Então, sejam bem-vindos, vocês também, e é uma alegria estar aqui essa noite. E vamos começar ouvindo um pouco da história, né? Do Padre Diego, de onde surgiu o Padre Diego, de que cidade é, família. É com o senhor. O senhor vai falar um pouco do seu testemunho para nós. Acho que muitos querem saber, sempre tem vontade de perguntar e às vezes tem medo ou vergonha. Então hoje é o momento de passar isso para o pessoal. Sim. Eu sou natural da cidade de Cajobi, na paróquia Nossa Senhora da Abadia. A cidade é dedicada à padroeira de Nossa Senhora da Abadia, em Cajobi. E nasci na década de 90, de 1990. Faço aniversário dia 25 de novembro, segunda-feira que vem, tá? Revelando sua idade, tá? E não é indireta, tá? Não é indireta. Mas, enfim. Sou filho de um casal, de uma família formada, né? Meu pai e minha mãe viveram juntos mais de 30 anos, casados. Meu pai faleceu tem 10 anos. E tenho mais um irmão. Então, nós somos em 2 filhos. Eu nasci em um berço católico, né? Meus pais sempre católicos. Fui batizado. Eu falo que tem algumas coisas que já fazem parte da nossa caminhada, que é sinal de Deus. Eu nasci num domingo, que é dia do Senhor, às 8 horas da manhã, e era solenidade de Cristo Rei. O domingo que eu nasci, 25 de novembro naquele ano, depois eu fui procurar no calendário litúrgico daquele ano, era a solenidade de Cristo Rei. Depois eu fui batizado em um domingo, 6 de janeiro de 91, que também era a solenidade da Epifania do Senhor. Então, já desde a minha infância, tenho algumas datas simbólicas na minha caminhada. Cresci ali na cidade de Cajobi. Quantos habitantes tem lá, compadre? Cajobi hoje deve ter em torno de 8 mil, 9 mil habitantes. E uma cidade pequena, pacata, né? Onde todo mundo conhece todo mundo. Cresci ali eu fiz a minha primeira comunhão, participando da vida da igreja. Fiz a catequese, um pouquinho mais velho já participando da crisma, já envolvido na comunidade. Ali eu fiz toda a minha experiência de iniciação à vida cristã. Fiz a minha experiência primária de igreja, sempre acompanhado dos meus pais e do testemunho deles. Mas foi no ano e minha mãe diz que, desde quando eu era criança, eu já dizia que ia ser padre, preparava para celebrar a missa, tinha lá, né, a casula, né, que na realidade era um lençol velho, enfim, e tudo mais. Pegava biscoitinho, aquelas bolachinhas Maria antiga, né? Fazia a hóstia, enfim. Coisas de criança que já despontava os sinais da vocação. Mas foi na minha adolescência que, de fato, eu pude começar a entender o chamado de Deus, começar a discernir. E foi através das irmãs servas de Santa Teresinha do Menino Jesus, que tiveram casa lá em Cajobi por 30 anos, moravam lá por 30 anos, e por isso que eu sou devoto dela, né? A gente vive numa briga, Numa briga. Terezinha e Teresona. Terezinha e Teresona. Mas a Terezinha não tem jeito, né? Ela toca o coração. E através das irmãs que cuidavam do grupo de coroinhas, do grupo de jovens, da catequese, cresci dentro da casa das irmãs também.
Ali eu fiz uma experiência vocacional. Uma vez, uma das irmãs, que hoje é a madre da congregação, vive na Itália, a irmã Ângela, ela disse: você nunca pensou em ser padre? Qual que era a idade, padre, Na dessa época, experiência? eu acho que eu deveria ter uns 14 anos dessa primeira experiência. Sempre disse que queria ser padre, como minha mãe, como eu disse, né? Que a minha mãe dizia, contava, mas o questionamento veio nessa idade. E aquela coisa assim, a irmã falou, eu como adolescente, não sei, não... mas já era coroinha, gostava de usar túnica, de servir o altar. Era, como eu costumo dizer, era rato de sacristia, né? Tinha alguma coisa, eu tava lá. Minha mãe de vez em quando falava que ia mandar minha cama para a igreja, porque ficava mais na igreja do que em casa, assim, e assim por diante. Tudo que tinha estava envolvido, né? E esse chamado, como se diz, essa fala da irmã me colocou algo no coração. E eu comecei então a pensar. Aí com 15 anos, eu guardei isso no coração, fui vivendo. Uma vez eu estava na missa, sentado, participando da missa do domingo à noite. E era uma época que eu estava assim, participava da comunidade, mas estava meio de, não de escanteio, mas meio saído de cena, né? E eu falei, não, eu quero participar desse negócio. Entrei no coral da igreja. Vocês sabem que eu sempre gostei, né? Todo mundo de microfone, de música, essas coisas me encanta. Não solta, né? Não, exatamente. Eu falei, eu quero cantar. Eu acho que eu sei cantar, né? Não sei. Fui, conversei com o pessoal do grupo de música. Eles falaram, não, pode vir semana que vem no ensaio, sábado, 8 horas da noite, depois da missa a gente ensaia e canta no domingo. Fui no sábado seguinte, eu fui no ensaio. E acho que a minha ansiedade era tanta que naquele final de semana, justo naquele final de semana, eu fiquei doente. Nossa. Febre e tal, mas acho que era ansiedade, né? Ensaiei. Chegou no domingo, eu com febre. Eu falei, não, mas eu vou na missa. Eu vou participar, eu quero cantar. Eu quero cantar. E fui. Cheguei na igreja. Eu lembro, era um domingo de julho. Se eu não me engano, o segundo domingo de julho. E todo ano nessa época... No domingo acontece o Beracá em Rio Preto. Exatamente. E toda a turma do Ministério de Música tinha ido pro Beracá. Ficou só o rapaz que tocava e o bonito aqui, que nunca tinha cantado na igreja. Nunca tinha cantado, nunca, né? E aí colocaram um microfone na minha mão e falou... Chegou a sua hora. Não tem outro, vai você mesmo. E foi, né? Fizemos, cantei aquela missa e tal. E daquele dia pra cá, eu acho que nunca mais eu passei um domingo sem missa, né? Eu tinha 15 anos já. Nunca mais passei um domingo sem missa. Daquele domingo, não me recordo de um domingo que talvez eu não tenha participado da Santa Missa, né? E aí eu fui vivendo na comunidade, cada vez mais assumindo coisas. Depois fiquei sacristão da igreja, porque o antigo sacristão morreu. E aí quem vai cuidar da igreja? O Diego. Tem uma coisa, quem vai fazer? Diego. E tal, né? Coisa que quase não acontece em paróquia, alguém fazer. Esse aqui pode, vai fazendo, dá pra ele que ele faz, né? Dá pra ele que ele faz. E assim foi. E vivendo ali na época no grupo de jovens, tal, aquele chamado da irmã, aquela fala da irmã ainda ecoava no meu coração. Um dia, novamente, eu fui na casa delas, um dia à tarde, e aí encontrei uma outra irmã, a irmã Rosimar. Hoje acho que ela reside em Belo Horizonte. E ela me disse a mesma palavra. Ela falou, você nunca pensou em ser padre? Aí aquele primeiro convite, vamos dizer assim, da irmã Ângela, voltou no meu coração. Eu falei, poxa, será que é isso que Deus quer para mim? Né? E comecei a pensar, comecei a rezar. E aí um dia eu fui pesquisar, né, o que era a vida do padre e tudo mais. Até que eu li, né, em Santa Teresinha, aquela oração que ela tem para os sacerdotes, que é uma oração muito bonita. Na novena, fazendo a novena de Santa Teresinha,
a gente reza aquela oração pelos sacerdotes. E aquela oração é muito bonita, né? Quando fala para que tenha as suas mãos tocadas pelo corpo de Cristo, os seus lábios tocados pelo sangue de Cristo. E é muito bonita a oração. E aquela oração me fez pensar no coração. Por que não? Por que não, né? Se Deus quer, Ele vai me mostrar. E aí eu abri o coração, procurei o padre da minha paróquia. Na época o padre Francisco disse para ele: padre, eu quero ser padre. Ele olhou para mim assim, tipo, imagina, um menino. Nessa época eu já tinha 16, né? 16 anos. Um menino, um jovem que chega no escritório do padre e diz assim: eu quero ser padre, como que eu faço para entrar nesse negócio? Ele falou: não, você tem certeza disso? Eu falei: certeza eu não tenho, mas eu quero. Aí na hora ele pegou o telefone, ligou pro padre José Antônio, que na época era o reitor do seminário, e falou: eu tô com um jovem aqui e ele quer ser padre, quer conhecer o seminário e tal. E me encaminhou para os encontros vocacionais. O seminário é em São José do Rio Preto, né? Em Rio Preto, isso. E me encaminhou para os encontros vocacionais. E como funcionam esses encontros vocacionais? Esses encontros, na época era organizado pela Pastoral Vocacional, até hoje né? E a gente passava um dia, várias congregações falavam sobre a vocação, os padres, as irmãs, né, os religiosos, apresentavam os estilos de vida de cada vocação. Também falava-se do matrimônio, da vocação matrimonial. E depois um encontro mais específico, né, que é para a vida diocesana, que vai apresentar o que é discernir, o que é o padre diocesano, o estilo de vida, né, o que o padre diocesano tem como missão, qual que é a espiritualidade do padre diocesano, que na realidade é a espiritualidade do Cristo Bom Pastor. E aí então eu fiz os encontros. Em 2008 chegou Dom Edmilson. Então eu já estava ali de 16 para 17 anos. Claro que em tudo isso tem o tempo, né? Eu estou contando como se fosse uma coisa atrás da outra, mas aquilo no coração, o tempo e o saber esperar, entrar no tempo do processo é muito importante, né? E me custou isso. É o bispo de Guarulhos. Hoje bispo de Guarulhos. Ele chegou em 2008. E eu estava no último ano de encontro e, consequentemente, no último ano de ensino médio. Terminaria o ensino médio, tinha 17 anos. Aí eu lembro a primeira vez que eu encontrei com o Dom Edmilson. Ele diz: você que é o vocacionado da diocese? Porque na época tinha eu e mais um outro só, né? Eu falei: sou. Ele falou: você tá preparado? Uai. Falei: não sei, né? Tá bom, ano que vem nós vamos pensar alguma coisa boa para vocês. E o Dom Edmilson, ele era monge também? Ele era monge também, né, dos cistercienses. Ficou bispo e veio para nossa diocese. Aí eu lembro que eu fui para um encontro vocacional, mas assim, não era o último encontro, tinha previsão de mais um encontro depois. E eu não sei porquê, era em outubro. Aquele foi o último encontro de última hora. E aí eu não estava preparado. Não fui para o encontro para dizer se eu queria ou não entrar no seminário. Mas terminou o encontro. O padre José Antônio falou: agora nós vamos conversar individualmente com cada um. Aí eu fui conversar com o padre José Antônio e tal. Ele falou: olha, agora é o seguinte. Você fez os encontros e tal. Nós teríamos mais um encontro vocacional, mas não vai ter, que seria o último em novembro. Você precisa decidir, você quer ir pro seminário ou não? A hora derradeira. Eu, vou, né? No susto. Vou. Mas até então, meus pais, minha família sabia que eu fazia os encontros, mas eu guardava muito para mim. Mas eles sempre aceitaram bem, tranquilo. Aceitaram. Mas eles guardaram muito eu guardava sempre muito para mim. Aí eu lembro que naquele domingo eu cheguei em casa, eu falei: agora eu preciso falar para os meus pais, né, que eu vou pro seminário. Eu decidi ir. E como falar? Aí terminou a missa, nós fomos à missa no domingo. Quando terminou, nós sentados no banco da praça, tomando sorvete depois da missa. Aí eu falei: mãe, hoje teve um encontro lá em Barretos e o padre perguntou se eu quero ir pro seminário. E eu falei que vou, né?
Na hora, meu pai ficou, né, assim, emocionado, minha mãe também. E dali em diante, né, a decisão foi tomada. Em 2009, Dom Edmilson começou o ano propedêutico, que é o primeiro ano de seminário, vamos dizer assim, né, o ano introdutório. Como eu era sozinho, à época, só restou eu dos encontros vocacionais, O único. Mas em toda a diocese? em toda a diocese. Como eu era sozinho, eu ia então de 15 em 15 dias e passava um final de semana na casa dele, na casa do bispo. E porque geralmente o seminário propedêutico, né, é acompanhado por um padre, você tem uma casa e tal, como é hoje aí na diocese. Naquela época, como só tinha eu, então eu tinha que ir uma vez por semana, cada 15 dias na casa dele. E aí, aos sábados, a gente estudava, ele me dava aula de latim, um sábado era aula de latim, né? E no outro, a gente estudava o catecismo, né? O bispo. Isso na casa dele, fora do Isso seminário. na casa dele, fora do seminário. Eu já estava Sim. como seminarista, mas não tinha seminário propedêutico, né? E eu precisava ser preparado para entrar no seminário maior. Faz parte da formação esse primeiro ano introdutório. E ele mesmo tomou essa responsabilidade. Foi o primeiro ano de governo dele aqui na diocese, e ele mesmo tomou essa responsabilidade. Foi um ano muito, assim, de crescimento. E isso o Foi senhor um ano estava de com muito quantos crescimento. anos? Eu estava com 18 anos. 18 anos. Já. Bom, você que está chegando agora, esse é o Veritas Podcast. Nós estamos hoje aqui com o nosso primeiro convidado, o querido Padre Diego, padre da nossa paróquia, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a qual eu faço parte, e o Elitim também. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Qual é a Boa. Nosso podcast é transmitido pelo canal Qual é a Boa. E se inscreva lá. O senhor tinha 18 anos quando teve essa primeira... O processo. Começou o processo. O senhor comentou que quando deu a notícia para os pais, né, sentiu a emoção já no seu saudoso pai. Sim. Meu pai sempre, né, manifestou assim, vamos dizer, meu pai era mais eufórico em relação à minha vocação. Eu lembro um dia à tarde, eu já estava no ano propedêutico me preparando para ir para o seminário maior, definitivo. Porque nesse primeiro ano eu ia e ficava o final de semana, né, cada 15 dias, e ajudava ainda na paróquia em Cajobi. Passava todos os dias, de segunda a sexta, durante o dia, ajudando na paróquia, né? Aí, um dia à tarde, já me preparando, né, falando com a minha mãe e tal, ela disse assim pra mim, eu me recordo como se fosse hoje isso. Ela só disse assim, olha, você só tem que ter certeza e consciência do que você está querendo fazer, porque não é brincadeira. Essas foram as palavras da minha mãe antes de eu entrar no seminário, que eu me recordo, me marcaram. Entrei, a comunidade fez uma festa muito grande, né, de envio, foi bonito, o pessoal, né, celebrando, teve a missa de envio, enfim. Em 2010, então, eu fui para Rio Preto, aí sim eu ingressei no seminário maior, na nossa antiga casa de formação, Nossa Senhora de Guadalupe. A gente morava nessa casa, junto com o padre Toninho, que era o reitor, e estudávamos no Centro de Estudos da Diocese de Rio Preto. Hoje todos moram no Centro de Estudo, né? As dioceses se juntaram e moram todas na mesma casa. Eu peguei também uma parte disso, mas eu já estava na teologia, já estava mais adiantado. Mas no início da minha formação, nós tínhamos uma casa só da nossa diocese, os seminários da nossa diocese, e com o padre Toninho, que à época era o nosso reitor. E ali eu comecei a fazer a minha formação, passei todo o período da formação. Quando foi no ano de 2014, aconteceu que meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu no ano de 2014 em um acidente. Nisso eu me afastei por um tempo do seminário, dos estudos e da vida do seminário, fiquei um ano afastado. Em 2015, Dom Milton já estava na diocese. Ele, né, voltei para a vida novamente do seminário, ele me acolheu novamente na formação e dali em diante eu voltei já para terminar a teologia. Terminei a teologia no ano de 2017,
fui ordenado diácono, e depois da ordenação diaconal, eu fui então para a paróquia de São José em Severínia. Lá eu fui viver o meu diaconato, fui ordenado padre enquanto eu estava lá, em maio de 2018, e vivi os primeiros anos do meu ministério ali. Mas ainda falando do seminário, da formação, o senhor citou aí que no ano de 2014 houve o falecimento do seu pai. Né? Isso. E então, seu pai não participou da sua ordenação. Não. Meu pai não estava. Esse foi o maior desafio seu, pessoal, no seminário? Ou algo que marcou? Ou teve alguma outra... Foi. Por conta, assim, lidar com a perca, né? Depois com o distanciamento. Eu tinha a preocupação da minha mãe. Eu tinha que lidar com o luto interior. Também com a preocupação com a minha mãe, com a responsabilidade também de ajudá-la. Então, várias coisas envolvia, né? Foi um período difícil, sim. Que graças a Deus, com a ajuda dos formadores, com a ajuda também dos profissionais que trabalham na formação, psicólogos, né? Os padres, diretores espirituais, né, e os formadores, eu consegui, então, superar, consegui enfrentar e passar, né? Mas foi um dos períodos conturbados da minha vida de formação, da minha formação. Mas a pergunta que não quer calar, e pediram para te fazer essa pergunta, o que um seminarista faz? Porque assim, na cabeça de todo mundo, você só fica lá dentro estudando e rezando. Só. Não, qual é o dia a dia de um seminarista? Um dia a dia de seminarista é um dia a dia puxado. Porque é claro que o primordial é o estudo, né? A gente, enquanto está no seminário, nós cursamos 2 faculdades, 2 cursos superiores. O primeiro é filosofia, o segundo é a teologia, que são graduações, 2 graduações. Então, a primeira finalidade do seminário é a dimensão acadêmica, a formação acadêmica. Porém, ao longo do processo formativo, a vida em seminário exige a vida comunitária. Você precisa conviver, você precisa cuidar do seminário. São os próprios seminaristas que se organizam, equipe de cozinha, lavar louça, manter as áreas comuns organizadas. Tem o trabalho, né, que a gente precisa frequentar, o acompanhamento psicológico com o psicólogo, tem direção espiritual, tem momentos de orações comunitárias. Então, o dia a dia de um seminário, ele é todo regradinho, né? Ele começa, na minha época, por exemplo, começava quando a gente estava na equipe de cozinha, que tinha que buscar o pão, fazer o café, colocar a mesa do café. Então, começava às 5h30 da manhã. Quando não, aí podia ser um pouquinho mais tarde, começava às 6 horas, né? A gente levantava às 6 horas, participava da missa às 6h30 da manhã, tomava café às 7, 15 para as 8 e ia para o curso. Ficava no curso das 8 da manhã até as 11h40. Depois que a gente saía do curso às 11h40, a gente voltava para o seminário. É tudo dentro do mesmo terreno, tá? Tudo ali no mesmo prédio. Isso. Às 10 para o meio-dia tem a oração comunitária novamente, da liturgia das horas, que é uma oração própria que os sacerdotes rezam, né? E dentro das comunidades religiosas. E depois a gente almoçava ao meio-dia. Quando estava na equipe de cozinha, terminava o almoço e organizar, né? Recolher os pratos, lavar os copos, limpar o refeitório. Da 1 às 2 era descanso. Das 2 em diante, no período da tarde, era para estudos pessoais, trabalhos pessoais também, porque a gente tinha ao longo da semana as escalas. Por exemplo, segunda-feira era o dia da faxina, a gente tinha que lavar a nossa roupa, que era um trabalho pessoal, né? Lavar roupa, passar a própria roupa, cuidar do próprio quarto, né? Então tinha tudo isso. E também, né, fazer os trabalhos da faculdade, porque a gente tinha que entregar trabalhos na faculdade, né? Pôr as leituras em dia, tinha as escalas de frequentar o psicólogo, tinha a escala de frequentar
a direção espiritual. Então, cada dia tinha sua organização, né? Na minha época tinha aula de música dentro do seminário, tinha o dia de recreação, né? Na quarta-feira, e assim por diante. Então, caminhava mais ou menos assim. À tarde, depois das 5 horas, ficava livre para fazer um exercício físico, que eu não era muito adepto naquela época. Eu fui ficar adepto agora, né, por necessidade, mas naquela época eu não era muito adepto. Mas a gente ia ainda, né, fazer uma caminhada lá na pista de caminhada do aeroporto, mas era mais para conversar, né? Parava numa barraquinha de lanche. É, exatamente. Pula essa parte. E aí depois à tarde, 6:30 da tarde, a gente tinha a oração comunitária novamente, o jantar, e após o jantar, mais tempo de estudo novamente, né? E às 9:30 da noite a gente fazia a última oração comunitária, que cada dia da semana era uma coisa. Um dia era o terço, outro dia era a via sacra, outro dia era uma adoração santíssima. Então cada dia tinha uma oração específica. Padre Diego, nesse período de seminário, teve dúvidas quanto à vocação? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. O seminário é para isso. Se o seminário não nos coloca em dúvida, se a formação não nos coloca em dúvida, a gente não se abre ao crescimento e ao amadurecimento. A dúvida, a incerteza, a crise faz parte do processo formativo, do processo vocacional, porque é ela que fomenta, que fermenta o crescimento. Porque quando você está na dúvida, na incerteza, você busca as respostas. Se a gente entra com uma construção já pronta, né, com uma ideia pronta e com a cabeça estou formado, a gente não se abre a buscar as respostas para os nossos questionamentos, tanto interiores como também existenciais, poderia-se dizer, e a gente não amadurece. Então a dúvida faz parte. Eu sempre digo para os meninos que estão aí na paróquia querendo, né, manifestando sinais de vocação, eu falo, o seminário é um período de constante discernimento. Ele nos prepara e nos ajuda, tem que nos ajudar a discernir, né, a discernir. Aquela primeira pergunta que eu fazia no meu coração lá no início, né, será que é isso mesmo? Isso foi junto ao longo de todo o seminário. Claro que vai ganhando, a resposta vai ganhando um corpo, né? Vai sendo construído um corpo de fatos, de acontecimentos, que vão dando sentido e mostrando o caminho para nós. Mas ela vai acompanhar sempre no período de formação, né? Quando chega, parece muito tempo, mas quando passa, a gente olha para trás e a gente se vê diante do bispo para preparar, para marcar a ordenação, para aprovar a ordenação diaconal, ou a ordenação presbiteral, ainda assim a gente se pergunta, né? Não é a dúvida de, eu não sei se eu quero isso, mas no sentido, o que Deus quer de mim. Isso sempre tem que estar no coração, seja do seminarista, do padre, a nossa vida é responder, é uma ousadia a responder o propósito de Deus, corresponder com o que Deus quer de nós. Porque o meu sacerdócio não pode ser um projeto pessoal meu. O meu sacerdócio tem que ser um projeto de Deus, né? E então essa pergunta, o que Deus quer de mim, deve estar presente no meu coração a cada dia, a cada momento. O que Deus quer de mim, né? Isso, e me acompanhou. Quando eu fui ordenado, eu tinha essa pergunta no meu coração. O que o Senhor quer com isso? Quando foi para eu vir para cá, para a paróquia também, essa era a pergunta. O que Deus quer de mim? Por que Ele quer me mover dessa maneira, né? Onde Ele quer me levar? O que Ele quer fazer? E é daí que nasce a abertura de responder sim. Porque o projeto não pode ser nosso. O projeto não pode ser nosso, porque se for meu Deus do céu, vai ser perdido. Bom, você que está nos acompanhando pelo canal Qual é a Boa, pode encaminhar seus comentários, perguntas, já temos alguns aí. Não vai dar para ler tudo, né? E aí? Muito
Olha aí, o pessoal todo Olha participando. os maiores ali, volta lá. Vai ser os mais polêmicos. Gley Conte. O pessoal está em oração. O pessoal Tem oração. rezando por nós. Muito bem. Pode mandar também a sua pergunta. Se der tempo aqui, a gente vai repassar para o Padre Diego. Olha aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Olha lá, ó, tem o cupom, né? Eu acho que o pessoal da Discípulos já colocou o cupom. Isso. O cupom Veritas12. Quem tiver interesse em adquirir o seu manto católico, né? Tá aqui, preto e branco. Essa daqui é de algodão. Tem também a para treino. Pode usar o cupom Veritas12, que já vai receber um desconto. E identifique a sua comunidade, a sua paróquia, para que o pessoal lá da Discípulos reverta parte das vendas como dízimo para a paróquia. Padre Diego, o senhor estava falando aqui da vinda para Guaíra, né? E essa vinda do senhor para Guaíra foi um marco na nossa fé católica em Guaíra. Apesar de pouco tempo atrás, eu não lembro exatamente quando, mas houve um padre diocesano lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Depois ele foi transferido para Guaraci. Eu não lembro o nome dele, não sei se o senhor... E depois voltou, né? A paróquia voltou para a congregação dos padres doutrinários, né? Bom, até que então veio o Padre Diego, né? E eu que frequento a paróquia por mais de 20 anos, é nítido a transformação que a nossa comunidade passou com a sua vinda. O que o senhor consegue enxergar nesses quase 6 anos que o senhor está aqui de evolução da nossa fé na paróquia Nossa Senhora Aparecida? Eu sempre costumo dizer que a igreja ela caminha, né? Ela caminha com o sopro do Espírito. Nós somos apenas instrumentos, né? E uma vez rezando, né? Justamente ainda nisso, por que Deus quer me mandar para lá? Por que eu fui, né? Porque foi interessante quando eu vim para Guaíra. Voltar um pouquinho. Em outubro de 2019, acho que já havia sido conversado entre os padres doutrinários e o bispo, né, diocese, que iria haver a transferência e tal, a tramitação que é necessária, já estava acordado entre a diocese e a congregação. E aí um dia eu fui à Cúria, né? A Cúria é o escritório da diocese. Foi no dia 16 de outubro de 2019. Eu tinha acabado de celebrar Nossa Senhora Aparecida lá em Severino. E assim, lá em Severino, os trabalhos pastorais, de fato, estavam, graças a Deus, caminhando. A gente tinha acabado de realizar um encontro de jovens, né? Então, não passava no meu coração, naquele momento, na minha cabeça, a mínima hipótese de ser transferido de lá. Mas eu era vigário. Era vigário paroquial lá. Trabalhava com o Padre Mário, mas dado a questão do trabalho que a gente vinha desenvolvendo, no meio do ano, né? Não passava na minha mente, na minha cabeça, talvez, uma possibilidade de transferência. E eu brinco que eu vim à Cúria buscar hóstia e saí com uma paróquia. Fui na Cúria, cheguei na Cúria, Dom Milton abriu a porta, né? Abriu a porta e disse, faz favor 1 minuto, preciso falar com você. Nós tivemos reunião do conselho e tal, a diocese vai assumir a condução da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Guaíra e tal, e você precisa, seu nome foi indicado no conselho para assumir, para ser o pároco da paróquia. Na hora eu tinha 1 ano e meio de padre, né? Eu tinha 1 ano e meio de padre, eu tinha sido ordenado em maio de 2018, era outubro de 2019, não chegava 1 ano e meio de padre ainda, quando ele me chamou lá. Eu fiquei surpreso, porque é uma paróquia grande, é uma paróquia com as suas exigências, né? E
é uma região da diocese que eu particularmente não tinha contato, porque a nossa formação, como é em Rio Preto, né, e eu sou do outro lado da diocese, sou nascido lá, então nunca tinha tido contato com a região Guaíra, com as cidades, as paróquias aqui da região Guaíra. Só tinha vindo a Guaíra em 2017 na Semana Missionária, e ainda foi muito pouco, porque foram 3 dias e eu estava preparando a ordenação, não tive tanto contato assim. E aí ele me disse assim, você aceita? Na hora, a minha resposta foi assim para ele, olha, no dia da minha ordenação, eu prometi para o Senhor obediência, né? Eu não peço para ir, não peço para ficar. O que o Senhor decidir, conta comigo. Ele diz, você vai. Você vai. Ele tomou uma decisão ali. Então você vai. Aí, bom, comecei o processo de transição interno, inclusive, né? Porque naquele momento eu estava enraizado, né? Comecei o processo de transição. Eu estava numa paróquia que eu gastava 10 minutos de dentro do meu quarto à casa da minha mãe. Vim para uma região que hoje estou mais distante, né? Estou a 100 quilômetros da casa da minha mãe e tudo mais. Isso é um fator considerável à época, né? Porque minha mãe hoje ela é viúva, né? E tudo mais, então acaba requerendo um pouco mais de olhar, né? De cuidar. Hoje meu irmão reside com ela, mora com ela, então eu acabo ficando mais tranquilo. Mas aí vim para Guaíra, vim conhecer Guaíra, vim um dia sem ninguém saber que eu vinha para cá, vim conhecer a igreja, dei uma olhada. Você veio né? antes de... Eu vim antes. De um dia que eu estava lá meio angustiado, né? Eu falei, onde que Deus vai me levar, gente? Aí eu catei o carro e vim parar aqui em Guaíra. Conheci a cidade, dei uma volta lá na paróquia, né? Mas na paróquia o senhor não se apresentou? Não. Só entrei na igreja, estava aberta, era um dia à tarde, estava aberta. O Conrado, na época era segredo, estava lá, né? E eu estava de camiseta, não estava de clero, não estava de nada. Só estava de camiseta, calça e tênis. Entrei, olhei a igreja e tal. Rezei um pouco, fui aos pés de Nossa Senhora e falei, bom, antes de mais nada, que seja a senhora a cuidar de nós, né? A cuidar desse tempo. E fui embora para casa, voltei para Severínia. Aí depois já voltei numa primeira visita aqui e tudo mais. Só que lá eu já tinha criado muitos vínculos na paróquia anterior, né? Lá em Severínia. E então eu fui guardando. Só que a minha vinda para cá até então era para ser em maio de 2020. Era para ser em maio de 2020. Isso era outubro, quando, né, eu fiquei sabendo. Outubro de 19. De 19. E era para vir em maio de 2020. Então, Dom Edmilson havia me dito, olha, nós vamos em maio do ano que vem, se prepara que aí você vai. Dom Milton. Dom Milton, perdão. Só que aí, quem me conhece sabe que eu não sou nada ansioso, né? Aquilo começou a me... Porque eu tinha toda uma agenda pastoral para fazer. Inclusive lá em Severínia, né? Falei, como que eu vou montar toda uma agenda pastoral com esse povo e depois do nada, gente, tchau, tô indo, né? Deus abençoe. Aí um dia eu cheguei com o Dom Milton e falei, olha, Dom, tô angustiado, né? Ansioso. Era a minha primeira paróquia como pároco, a missão e tal. O que o senhor acha, né? Será que se tem que ir, vamos começar a coisa do começo do ano, né? Aí ele disse, eu vou conversar com os padres. Aí acho que ele também conversou com o padre Luiz, eu também, nós conversamos à época, né? Olha, se vamos fazer já no começo do ano, que começa do começo do ano, né? E foi onde eu vim para cá em janeiro de 2020. E aí 19 de março a pandemia chegou, né? Então, quando eu vim para cá, foi uma mudança, de fato, um momento de abertura, né? De abertura ao coração, porque tudo muito novo. Uma coisa é a gente ser vigário e ter um outro padre, no caso um padre de uma experiência de longa data de ministério, que era o Padre Mário, 34 anos, né? Hoje já quase 40 anos de padre, junto com a gente.
outra coisa sou eu, um padre com 1 ano e meio de ministério, ter que assumir a responsabilidade paterna de uma comunidade, né? Mas graças a Deus, o povo da nossa comunidade é um povo muito corresponsável, né? A nossa comunidade é uma comunidade corresponsável na missão, então as pessoas foram se achegando, as lideranças foram tomando parte, né? Foram ajudando, e tanto na condução pastoral quanto na administração da paróquia. Veio a pandemia, né? Mas graças a Deus o nosso povo foi muito fiel no tempo da pandemia, não nos faltou nada. A fidelidade ajudou a manter a paróquia por todo o tempo da pandemia. E nós enfrentamos os desafios, né? Enfrentamos. Aos poucos eu fui conhecendo a comunidade. Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, talvez muitas das ações, das decisões que eu tomei lá atrás, hoje eu não tomaria, ou tomaria de uma maneira mais amadurecida, mas ao mesmo tempo eu paro e penso, né? Era o que eu tinha no momento para oferecer. Um padre jovem, né, recém-ordenado, na inexperiência, porque a gente não aprende a ser padre no seminário. Seminário a gente aprende teologia, filosofia. No seminário a gente aprende a rezar, né, a cultivar a espiritualidade. Mas agora ser pároco a gente aprende a ser na lida, no dia a dia. Porque conforme vai aparecendo os desafios, a gente vai aprendendo como lidar, né? Vai aprendendo a como conduzir a vida de uma comunidade. E cada comunidade é ímpar, cada experiência é única na vida da comunidade. Então a gente aprende, vamos dizer assim, a conduzir o povo de Deus na condução, né? O seminário nos prepara, claro, com a parte, né, espiritual, teórica, teológica, mas a prática é só na caminhada mesmo, é interessante. Na luta. É na luta, é no dia a dia de uma comunidade que a gente vai crescendo, que a gente vai conhecendo, que a gente vai tocando a vida das pessoas, né? A gente vai partilhando da vida das pessoas, e isso vai nos ajudando, vai enriquecendo o nosso caminho e nos dando maturidade. Maturidade para discernir, para conduzir o trabalho. E responsabilidade. E responsabilidade. Né? E como é que é essa responsabilidade com cada um de nós? Seus filhos espirituais. De fato, né, é uma responsabilidade paterna. É interessante que a figura do presbítero, o padre, é a figura do irmão mais velho na fé. Eu sempre digo que gosto de recordar, embora eu seja, né, mais jovem que muitos que estão ali na comunidade, o meu papel, que é o ministério que eu recebi, que não só eu, mas cada sacerdote, cada padre, e imprime em nós essa identidade, nos faz o irmão mais velho na fé. Então, claro que não é a minha idade ou a minha experiência, mas é a graça que eu recebi do ministério, a unção do ministério, que me faz o ancião daquela comunidade, né? O ancião. Não quer dizer que eu sou o mais sábio ou o mais importante, não, mas que eu tenho a responsabilidade no sentido assim de velar pela vida daquele povo, daquela porção do povo que foi por mim confiado. Assim como o pai tem responsabilidade de zelar pela sua casa, eu tenho responsabilidade enquanto padre, enquanto presbítero daquela comunidade, de zelar pelo caminho, né, pela vida desses que fazem parte da paróquia, né, dos paroquianos, daqueles que são membros da nossa comunidade. Então, eu gosto muito dessa figura do irmão, me encanta muito a figura do irmão mais velho na fé. Porque o irmão mais velho não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que se torna um ponto de referência para quem está com ele, né?
que se torna um ponto de referência, de segurança, e que muitas vezes no caminho vai aprender junto também com os demais irmãos. Né? Então isso é muito importante para o padre e para a comunidade entender isso. Né? O padre ele não é um gerente, o padre ele não é um administrador, o padre ele não é o dono da comunidade, ele não é o chefe, né? Ele não é o cacique, muito pelo contrário, ele é o irmão mais velho, em quem toda a comunidade encontra confiança para caminhar, né? Confiança na caminhada de fé, para ir adiante na caminhada de fé. A gente sabe que, como padre, vocês têm uma quantidade de orações que vocês fazem nos dias, como Sim. liturgia das horas e tudo mais. Depois que o senhor se tornou, depois da ordenação, o senhor teve alguma prática devocional particular que te ajudou? Tenho sim. É claro que a gente tem as orações que fazem parte do nosso ministério, né? Quando a gente ordena, uma das promessas da nossa ordenação é rezar a liturgia das horas em favor do povo de Deus. Depois a gente pode fazer até um episódio para falar sobre a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, né? Eu gosto muito da área da liturgia, e a liturgia das horas é a expressão da comunhão da igreja. A igreja reza com os salmos, né? Em cada hora. A igreja que é vigilante, como dizia o Evangelho de domingo, na vigilância do tempo, a igreja de hora em hora reza através dos salmos, né? A oração dos salmos. Isso é a liturgia das horas, gente. Porém, essa é uma oração que a gente assume o compromisso, como promessa de ordenação, né? De rezar em favor do povo de Deus. Então vocês saibam, né? Que enquanto vocês estão caminhando na fé, os sacerdotes têm a missão de rezar, a igreja reza por vocês, que são os filhos da igreja. Mas tem as nossas práticas, que são pessoais, né? Que alimentam a nossa espiritualidade. Eu gosto muito de rezar o terço. Claro, né? É difícil pensar um padre que não tenha devoção a rezar o terço, né? Diariamente. Então eu rezo meu terço todos os dias. Porém, uma das práticas que eu mais gosto, né? Que eu procuro ter, é a visita ao Santíssimo Sacramento. Ao sacrário, a Jesus sacramentado. Pelo menos nem se for 5 minutinhos, parar silenciosamente diante do Santíssimo. Sem dizer nada. Contemplar Jesus Eucarístico é uma das minhas práticas, né, que eu tenho para me alimentar na caminhada. É claro, a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, a gente precisa estar fazendo. A gente faz, eu uno a leitura orante à preparação do Evangelho diário, né, para a missa diária, e depois também para a missa do domingo. As novenas que muitas vezes a gente faz. Eu sou devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus, todo mundo sabe. Porém, uma das práticas que mais me acalma o coração e que me ajuda a discernir tantas vezes e tomar decisões é parar diante de Jesus, no Santíssimo. De vez em quando eu chego lá que a coisa tá turbulenta e tal. Já aconteceu várias vezes de eu sair do meu escritório ou de algum lugar da comunidade, né? Tá tendo um evento lá no salão, ou tá tendo alguma coisa, uma reunião, ou sei lá, algum encontro. Já aconteceu de eu sair e ir lá e dizer para ele, olha, é do Senhor, tá? Não é meu, não. Dá um jeito que é do Senhor. E ele nunca faltou, graças a Deus. Eu me recordo na pandemia. Eu morava na 18, na época, né? No primeiro ano eu residia aqui na 18, numa casa que era alugada pela paróquia. E eu tinha a capela. Desde que eu cheguei aqui, que nós montamos a casa paroquial, eu já pedi pro pessoal, falei, eu gostaria que a casa tivesse um cômodo para que tenha a capela. E hoje lá na casa paroquial nós temos também, né, a capela. E eu lembro que naquele dia, eu padre jovem, a pandemia batendo a porta, estourando aquela coisa, como vai ser, e pererê. E eu, novo na paróquia, começando, eu cheguei e disse para ele assim, olha, é teu.
O Senhor me trouxe aqui. O para quê eu não sei. O porquê também não. Mas eu confio que é seu. Não deixa faltar. E não faltou. Porque a minha preocupação, desde o primeiro dia, quando começou a pandemia, não era eu faltar. Não, isso Deus provê, né? Uma coisa que a gente sempre... Mas era aquelas pessoas que dependiam da paróquia. Porque na época nós tínhamos 6 funcionários, né? E são famílias que dependiam da paróquia, porque ali era um trabalho, né? O trabalho deles precisava do sustento. E de lá para cá, nesses 6 anos, a Divina Providência nunca deixou de providenciar. Nunca. Eu já fiz experiências ímpares ao longo desses 6 anos de ter assim alguma coisa, nossa, esse mês nós vai apertar, nós vamos ter dificuldade, e Deus provê. Encontros, quantas vezes a gente vai fazer encontros e precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo, chega na hora, tá lá, Deus provê, de algum lugar ele provê. Então, se tem uma experiência que eu tenho feito ao longo desses 6 anos aqui na paróquia, é da providência de Deus, ele não deixa faltar. Padre Diego, voltando um pouquinho, como é que foi a sua primeira celebração, a primeira missa? A minha primeira missa, então, eu fui ordenado no dia 4 de maio de 2018, na cidade de Cajobi, e depois eu celebrei a minha primeira missa no dia 5 de maio, né? É interessante que eu celebrei numa capela próxima à minha casa, a capela é dedicada a Santo Antônio, e assim, é um misto de emoção, é um misto de alegria. Então a gente fica meio, né, vamos dizer assim, meio extasiado, né? E eu me recordo que na minha primeira missa, antes de começar a missa, eu fiz um pedido. Eu fiz um pedido a Deus, né? Eu rezei ali e pedi a Ele, Senhor, que eu sempre celebre a Santa Missa como se fosse a primeira, com a mesma alegria da primeira. E que essa primeira e todas as outras eu possa celebrar com entusiasmo e intensidade, como se fosse a última. E de lá para cá, cada missa, né, cada celebração que a gente celebra, de fato, é dessa maneira. É uma alegria celebrar a missa. Eu falo que todo mundo deveria ser padre um dia para saber, pelo menos um dia, para saber o que é a alegria de celebrar a Eucaristia. O que é a alegria de poder proferir aquelas palavras benditas de nosso Senhor Jesus Cristo e saber que na indignidade das nossas mãos está o que existe de mais sublime na face da terra e o que existe de mais santo e divino no alto dos céus, que é o corpo de Cristo, né? Então, na nossa indignidade, se concretiza aquela palavra de São Paulo, né? A gente traz esse grande tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Então, é uma alegria, sim, tremenda. Tremenda que eu acho que a gente não... Por mais que a gente tente explicar, é impossível dizer. Qual que é a alegria de celebrar a Eucaristia? Eu fico até encantado quando ouço o padre falar assim, porque justamente a história da minha conversão se iniciou assim, né? Numa Santa Missa, onde eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas o que mais me chamou a atenção foi a hora que o sacerdote eleva o corpo de Cristo. E naquele momento algo no meu coração me chamou a atenção. E foi daí que eu comecei a estudar e pesquisar sobre a igreja. Um dos fatos que marcou a minha caminhada, né? E não foi nem na primeira missa. A primeira missa a gente tá na ansiedade, né? Então, na primeira missa, uma das coisas que marcou a minha primeira missa foi eu poder dar a comunhão para minha mãe. Naquele momento da celebração, eu poder dar a comunhão. Embora várias vezes eu já tive esse gesto, enquanto seminarista, diácono, mas dar a comunhão para minha mãe, a primeira vez como padre,
marcou a minha vida, né? Marcou a minha vida. Porque para mim se descreveu da seguinte maneira: ela que me deu o ser, me deu a vida, eu agora posso devolver dando-lhe a vida, que é Cristo, na Eucaristia e na comunhão. Agora, um fato que marcou o meu ministério até em todos, eu vou completar 7 anos de padre, foi um sábado à noite. Um sábado à noite eu estava celebrando em Severínia e não tinha muita gente na igreja, não. Era um sábado, final de ano, né? E ainda estava chuvoso. E estava tendo alguma coisa na Praça da Matriz. Ia ter alguma coisa na Praça da Matriz após a missa. Final de ano, decoração, Papai Noel, essas coisas. E na hora do creio, entrou um menininho correndo na igreja. Esse menino entrou e veio diretamente a mim, no altar. E nisso entrou os avós dele, a avó e o avô, tentando segurar ele. Como ele veio até o altar, ele subiu em cima do presbitério, os avós sentaram no primeiro banco e ficaram. E era uma criança especial, né? Era um menino, ele era especial, ele tinha algumas... ele trazia algumas questões, deficiências mentais, né? Eu não lembro qual que era a patologia que ele tinha, mas ele era especial. E ele ficou ali do meu lado. Isso eu estava rezando o creio, né? Rezando o creio. E eu lembro que a primeira frase dele foi assim: já acabou, padre? E ele ficou ali Aí fez as preces, ele já acabou, padre? Aí começou o canto de ofertório. O altar estava aqui, eu comecei a preparar, e ele lá. Assim, né? E ele ia de cá, ia de lá, e ele não desceu do presbitério. E os avós ficaram na igreja com ele, né? Não conseguiram tirar, e eu falei, deixa ele aqui, não tem problema. Começou a oração eucarística, eu rezando o prefácio, e ele, já acabou, padre? Aí começou a cantar o santo, né? A assembleia começou a cantar o santo, ele com as mãozinhas fazia assim, acabou o santo, agora acabou, né, padre? Não, espera mais um pouquinho. E eu comecei a consagração. Fiz a narração da ceia, né? As palavras da ceia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando, naquele momento da elevação da hóstia consagrada do corpo de Cristo, aquela criança especial, que não era uma criança que tinha costume de ir à igreja ali, quando eu levantei a hóstia consagrada, ele olhou para cima e disse assim: que lindo é Jesus. Aí me veio aquela frase, uma das bem-aventuranças de Jesus, né? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E esse fato é um fato que eu trago até hoje. Eu tinha alguns meses de padre. E aquilo, de fato, no meu coração, demonstrou a grandeza do mistério que nós celebramos, né? A grandeza do mistério. Aquela criança, com o olhar puro dela, reconheceu Jesus. E eu não duvido que ele tenha visto o próprio Cristo na hóstia consagrada. Eu não duvido. Depois terminou a missa, ele ficou ali. Depois da consagração, ele se aquietou, ficou ali do meu lado, veio a comunhão e tal. Na semana seguinte, os avós estavam com ele à missa, participando. Então esse é um fato que marcou a minha caminhada. Ô padre, o pessoal acha que família de padre não tem problema, né? Porque todo mundo convertido. Não é bem assim, não. Bom, e como é que é lidar com a família, um sacerdote? Tem aceitação de todos? Tem as críticas? Dentro da minha família, graças a Deus, eu sempre tive uma boa receptividade, sempre encontrei um ambiente de incentivo. Embora a minha família seja um misto, a minha família tem...
Eu brinco que tem padre, tem pastor, porque eu tenho um tio que é pastor, né, da Assembleia de Deus. Tenho a minha avó, por muito tempo, frequentou a igreja evangélica, né? Hoje ela voltou, agora está acamada, né? Mas recebe comunhão em casa. Mas minha avó Minha avó sempre foi aquela fé assim, falou de Deus, muito simples, né? Então mas por um bom tempo ela frequentou uma igreja evangélica que havia lá perto de casa. Ela gostava muito de a congregação cristã, da qual ela fez parte um tempo também. Tem algumas tias e tios que são evangélicos, tem tios católicos, né? E tem aqueles que não vão a lugar nenhum, né? Enfim. Mas o meu seio familiar de casa mesmo, meus pais sempre foram católicos, né? Sempre viveram na fé católica e na comunidade. Agora, lidar com a minha família de uma maneira geral não é muito problema, não, porque em casa eu não sou o padre, né? Em casa eu continuo sendo filho, em casa eu continuo sendo o irmão, em casa eu continuo sendo o neto, continuo sendo o primo, continuo sendo o sobrinho, né? Lá eu continuo sendo eu, embora sendo padre, né? Não é que eu não sou padre lá também, mas o ser padre não quebra o relacionamento de intimidade de uma família, né? Então, mas desde que eu entrei no seminário, a minha família sempre me apoiou. A minha família, de maneira geral, todo mundo sempre esteve junto comigo. A minha ordenação, graças a Deus, foi uma celebração para a minha família, né? Todo mundo participando, todo mundo feliz, todo mundo se envolveu, preparou. Então, hoje minhas tias vêm aqui em casa, né? Vira e mexe, vem todo mundo. Minha avó não vem mais porque já está acamada, mas graças a Deus eu sempre encontrei o apoio dentro de casa. O apoio, a oração, o entusiasmo, né? Eles vivem comigo cada etapa do meu ministério. Viveram as etapas da formação, a recepção dos ministérios, as ordenações. Viveram a etapa da minha transferência, quando eu vim para cá, tomei posse e tudo mais. Então, eles sempre estão presentes na minha caminhada, assim. Isso é muito legal. Eu lembro quando eu e a Jéssica tivemos a oportunidade de conhecer a família do padre, né? E a primeira vez que a gente foi lá, cara, assim, ó, porque a gente viu o padre Diego. Então, quando a gente chegou lá, e todo mundo, cadê o Diego? E é só Diego pra lá. E tratando ele como assim, um primo normal, o neto. Eu olhei pra Jéssica, a Jéssica olhou pra mim e falou, gente, ele não é padre aqui, né? E assim, é legal, porque assim, a gente não costuma ver isso aqui. Assim, claro que a gente tem toda uma obediência, respeito pelo nosso pai espiritual, mas quando você vê que lá, eu acho que ele precisa desses momentos também, né? Quando ele chega na casa da família, ele é o Diego, sabe? Ele é o Diego, simples. E assim, pra mim, pra Jéssica, a gente deu uma assustada. A primeira vez que a gente foi lá, falou, gente, mas ele não é padre? Não tem que respeitar, gente? Que é isso? Exatamente. Lá, eu sou o filho que muitas vezes precisa deitar a cabeça no colo da mãe, né? Pra refrescar as ideias. Então, agora é claro que família de pato também tem problema, gente. Vocês não sabem. Olha, se eu for contar da missa um terço pra vocês, a gente fica aqui, dá um outro podcast, né? E aí vai ser casos de família, de padre. Mas o interessante é que muitas vezes os problemas que a gente lidar no dia a dia da comunidade, nas famílias, acompanha, tem dia que eu tô escutando a pessoa dizer assim, né, padre, olha, lá em casa tá se passando isso, e eu tô aqui, meu Deus, é o mesmo que lá de casa. Só mudou o endereço. E assim, mas é claro que ajudando a experiência da minha família ajuda também a contribuir na experiência da família dos que procuram ajuda. A experiência da família que a gente, né, acompanha no ministério nos ajuda também a discernir os caminhos da nossa e assim por diante. Mas lá, antes de ser padre, eu sou o filho, né? Antes de ser padre, eu sou o filho. Compadre, você citou com o Wellington que o momento mais difícil no seminário para você foi a perda do seu pai. Sim. E no ministério sacerdotal? Qual foi o momento mais difícil para o padre Diego?
Meu Deus. Que Olha, foi o que é, né? Às vezes tá vivendo. talvez a gente não... Eu acho que o momento mais difícil do meu ministério, né? Eu não sei. Eu acho que eu não saberia dizer agora qual foi. Eu acho que eu não vivi ainda. Mas o tempo da pandemia, hoje. O tempo da pandemia. Porque no tempo da pandemia, o celebrar sozinho na igreja, principalmente o primeiro tríduo pascal, o celebrar sozinho, não poder levar o sacramento para as pessoas, quando as pessoas pediam unção, pediam né, a confissão e já estavam, talvez, dentro dos hospitais, a gente não podia entrar. Se estava em casa ainda, a gente arriscava, eu tantas vezes, né? Não deixei de dar unção, mas quando já estava dentro dos hospitais, a gente não tinha mais o que fazer. Ezequias, nesse período... Ezequias nós fazíamos, mas naquele estilo, né? Ficava longe, o corpo chegava no carro funerário e ali a gente fazia as exéquias de longe. Explica o que é as exéquias. As exéquias é Talvez aquela alguém oração não que o entenda. padre faz quando morre alguém, gente. Quando a pessoa falece, chama aquela oração que muita gente fala, vamos benzer o corpo, né? Na realidade, é aquela oração, que é a última oração que a igreja oferece em favor da pessoa que faleceu, se chama exéquias, né? O rito das exéquias, tá? E eu fazia as exéquias naquela árvore lá embaixo, no cemitério, né? E teve um dia que me marcou muito, foi a sexta-feira da Paixão do ano de 2022. A gente estava dentro daquele pico, né, daquela segunda onda da pandemia. E eu lembro que eu fiz a meditação através do rádio, às 9 horas da manhã, da Via Sacra. E terminando, eu já saí do rádio e fui para o cemitério. E naquele dia eu fiz 5 exéquias. E era uma coisa assim, um corpo saía, parava outro carro. Foi em fila, né? Eu fiz 5 exéquias. Aquele dia eu cheguei em casa abalado. Porque a gente via a brevidade da vida e que a gente era impotente, né? Que era impotente. Não tinha muito E nesse o que se período, fazer. o senhor estava sozinho ainda, Eu né? estava sozinho. Morava sozinho ainda, né? E assim, a gente não tinha contatos, né? Não tinha contatos. Não podia, né? Celebrava sozinho, transmitia sozinho a missa, né? Com poucas pessoas ali na técnica ajudando. Então foi um período que, no ministério, de fato, me marcou muito. Foi um período de dificuldade, sim. O Padre Diego, algumas pessoas já me perguntaram, sem polêmica, né? Mas assim, a gente percebe, né, que o senhor vem de um berço católico, teve uma formação desde a juventude ou a adolescência, aceitou o chamado. E as pessoas, às vezes, que têm mais contato comigo, são pessoas mais próximas, perguntam assim, tá, mas o Padre Diego, ele, o que ele é? Eu falo assim, ele é padre? Ainda não. Mas eu entendo a pergunta, né? Ainda sou deste planeta. Na verdade, o que a gente que sabe, não. né? Dentro da igreja, existem vários movimentos Sim. e tudo mais, né? Então, a gente tem aí Teologia da Libertação, tem Renovação Carismática Católica, tem aqueles que são mais adeptos à tradição, ao magistério, à palavra, como o Elitinho e eu aqui. E como que foi essa formação do senhor, desde lá do início? Teve algum movimento dentro da igreja, ou carisma, ou espiritualidade, que promoveu aquele encontro pessoal Sim. do então Diego com o amor de Deus? Sim. Como eu disse, eu sou apaixonado na liturgia da igreja. Eu sou apaixonado pela liturgia. O que me fez lá na adolescência dar o primeiro passo, de fato, que foi aquele passo decisivo para entrar na formação e tudo mais, foi ajudar na liturgia, né? Agora, é claro que eu venho também de uma experiência de grupo de jovens, tenho uma experiência de grupo de oração,
da renovação carismática. E então, mas como que eu me definiria? Que padre que eu sou? Porque a gente muitas vezes tem essa necessidade, né? Ah, esse padre é carismático, Título, esse né? padre é ortodoxo, esse padre é tradicional, né? Sei lá. Eu me vejo assim, né? Primeiro que eu gosto de estar muito aberto ao carisma, né? Aquilo que Deus nos dá. Eu acredito que o Espírito Santo continua soprando ainda hoje. Só que é claro que a gente tem que ter fidelidade à igreja, né? A gente tem que ter fidelidade à igreja, obediência à igreja, né? Eu não sou maior que a igreja, né? Eu sou filho da igreja. Eu sempre costumo dizer para o povo, né? Com vocês eu sou cristão. Antes de mais nada, com vocês eu sou filho da igreja, eu sou batizado. Aí para vocês, eu sou padre, né? Sou em favor do povo, né? Mas com o povo de Deus eu sou cristão, eu sou batizado. Então, eu acho assim que a gente deve ter a fidelidade ao magistério da igreja, prezar sempre pela comunhão com a igreja e aquilo que a igreja ensina. Na pastoral, claro que cabe o bom senso, né? A gente tem que ter na pastoral a nossa, vamos dizer assim, a abertura para o sopro do Espírito, mas também a gente tem que estar sempre, né, lembrando que o Espírito, ele não sopra individualmente a mim, ele conduz a igreja, né? E a igreja, ela tem a sua estrutura, tem os seus pastores, né? Tem os bispos, o Papa, o Colégio dos Apóstolos. Então, eu acho assim, a minha pastoral, eu sempre tentei, né? No dia a dia pastoral, eu gosto da coisa, uma dinâmica. Ser dinâmico, né? A acolhida. Mas a fonte pastoral que nós temos que ter não é o que eu acho, mas é o que a igreja ensina. Em cima da minha mesa, para os atendimentos, eu sempre deixo o catecismo, o direito canônico e a Sagrada Escritura, né? É o pilar do nosso ministério, da nossa fé. É a palavra da igreja, a disciplina que a igreja nos convida a viver, que é o Código de Direito Canônico, e a palavra de Deus que inspira tudo isso, né? Então, antes de mais nada, eu sempre tenho que lembrar que eu sou padre da igreja e da igreja católica, né? Sou um padre católico. E nós precisamos desenvolver em nós a identidade católica, né? É muito importante isso, a gente ter a nossa identidade católica, né? Por exemplo, os símbolos nos ajudam também nisso, né? Os símbolos nos ajudam. Por exemplo, um cristão católico, se você vê carregando pessoa com uma cruz, com uma medalhinha de Nossa Senhora, com um terço na mão, com uma camiseta, né, gente, lá da Discípulos, né? E coloca lá o nome da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Uma camiseta católica, você já vai ver, aquela pessoa tem uma identidade. Principalmente no mundo que nós temos carência de identidade. É claro que o que me dá identidade não é o que eu uso, o que eu visto, né, o que eu carrego. Isso são símbolos, mas que me remete e me recorda uma identidade. Por exemplo, eu sou padre. Isso aqui, o clégima, não me faz padre. Não é o clégima que me faz padre. Mas em alguns momentos, durante o ministério, eu usá-lo, ele vai me ajudar a me recordar a identidade que um dia eu recebi, né? Que a mim foi constituído, o ministério que a mim foi entregue. Então, é um símbolo. É um símbolo. O sentido do ministério não está nele. Mas, quando vocês olham, quando uma pessoa vê alguém com um clégima, já diz, um padre. Toma a bênção, padre, reza por mim, padre, olha, estou com um enfermo. Quantas vezes eu já, passando na Santa Casa, né, e fui para visitar uma pessoa, e de repente a gente está de clégima e tal, ai, padre, o senhor não podia visitar fulano que está ali, ó, tá precisando de uma oração, faz uma oração por mim,
e assim por diante. Então é claro que os símbolos vão nos dando a identidade. Agora, o meu sacerdócio precisa sempre estar apontado para aquilo que a igreja ensina, né? Eu não sou padre por mim mesmo. Sou padre da igreja, né? Eu não fiquei padre para dizer ou para ensinar aquilo que eu acho, né? Mas eu fiquei padre para ensinar aquilo que a igreja diz. Aquilo que a igreja diz. A nossa paróquia, ela é beneficiada com missas diárias, né? Sim. E isso para a comunidade católica é, de fato, uma bênção, que Guaíra nunca teve isso. Além das missas diárias, o senhor como pároco, se o senhor puder falar um pouquinho dos movimentos, das pastorais, Sim. daquilo que está gerando bons frutos e aquilo que também confirma o chamado de Deus para o senhor Sim. como sacerdote. Hoje na comunidade nós temos a graça da Eucaristia diária. E é uma graça. Por quê? A igreja vive da Eucaristia. A igreja foi constituída por Nosso Senhor para celebrar a Eucaristia. A pastoral, a evangelização, né, o trabalho pastoral, ele nasce da vivência da Eucaristia. Mas a igreja foi constituída por Nosso Senhor Jesus Cristo para celebrar a Eucaristia, para fazer Eucaristia, né? Essa é a missão da igreja, celebrar a Eucaristia. Então, e a partir da Eucaristia, porque talvez a gente poderia falar, mas o Senhor enviou para anunciar o Evangelho. Ele disse, ide anunciai a todas as criaturas, né? Fazendo todos discípulos meus e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o anúncio da igreja só se dá a partir da Eucaristia. Quando nós celebramos a Eucaristia, o que nós estamos anunciando? A gente reza isso na missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Esse é o anúncio apostólico. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e está presente no meio de nós. Se a gente fosse reduzir, vamos dizer assim, resumir toda a fé da igreja, né? Toda a fé da igreja, o anúncio da igreja é Cristo se encarnou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou. Então, no fim, Cristo venceu, né? Então, quando a gente celebra a Eucaristia, nós estamos evangelizando também. Quando a gente celebra a Eucaristia, ainda que o padre não falasse nenhuma palavra na pregação, embora a homilia faça parte do rito, ainda que o presidente da celebração não falasse nenhuma palavra, o simples fato da gente celebrar a missa, nós estamos anunciando a esse mundo. Deus se encarnou, o Filho de Deus, né, se encarnou, tornou-se carne, morreu, ressuscitou e venceu a morte. E nos alimenta. Está vivo no meio de nós. Então essa é a missão da igreja. Então a primeira finalidade, vamos dizer assim, da igreja é fazer a Eucaristia. É celebrar a Eucaristia. E a partir da Eucaristia, sim, vem os trabalhos pastorais, né? O que é o trabalho pastoral? Justamente de cuidado. A palavra pastoral vem de pastor, de pastorear. Então, de cuidar, de conduzir o rebanho. E no rebanho, né, no rebanho de Cristo, nós temos diversas realidades. Temos que cuidar das famílias, temos que cuidar dos jovens, temos que cuidar né, da manutenção da igreja, temos que cuidar da caridade, dos pobres, né? E enfim, toda essa dimensão. Daí que vem as pastorais. Temos que cuidar da educação da fé das crianças, na catequese. Então daí que vem o trabalho missionário e pastoral, né, das comunidades. Só que uma igreja só cresce na evangelização, a igreja só cresce na evangelização quando ela vive da Eucaristia. Porque a Eucaristia é o próprio Cristo. E é o Cristo que é o alimento para a missão, né? Nós levamos ele na missão. Quando Jesus diz aos discípulos, na passagem do 72, ide pelo caminho, né? Não levai bolsa, nem sandália, nem sacola, nem dinheiro, enfim.
Não levar nada. Por quê? Quem que o discípulo leva? Cristo. O tesouro do discípulo é o Cristo. A imagem do discípulo ali é a igreja. O discípulo é a imagem da igreja. E quem a igreja leva? A igreja leva a pessoa de Cristo em si. É interessante que no deserto da vida, atravessando o deserto da vida, né, ao longo dos séculos, a igreja continua caminhando, levando Cristo, a pessoa de Cristo. Não só falando dele. A igreja não só fala de Cristo. Ela leva Cristo, a pessoa de Cristo consigo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E é alimentada pela Eucaristia, que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no pão consagrado, no vinho consagrado. Que perfeição, né? Compadre, hoje a gente estava conversando na academia, eu até falei que o senhor me deu uma catequese lá, né? Foram 30 minutos falando. O que a gente falou lá? Sobre essa volta, esse movimento que anda acontecendo dessas pessoas cada vez mais jovens voltando para a igreja e buscando os sacramentos da penitência, sacramentos do matrimônio, que foi como eu comentei no carro aquele dia, cada vez mais jovens procurando a catequese matrimonial e até surgindo, né, vocações para o ministério sacerdotal. O que o senhor acha que anda acontecendo? Como o senhor acha que o mundo anda lidando com a fé hoje? Gente, com o cristianismo. Só para dizer, lá é um treino com fé, tá? Eu sou catequizado lá. Ele vai dando os exercícios, eu vou enrolando ele. Enfim, mas de fato, né? Como a questão desse fenômeno que acontece hoje em relação aos tempos que nós vivemos, né? Hoje, ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, tem que ser uma decisão. Por quê? Nós vivemos em um mundo que está secularizado, né? Um mundo que cada vez mais vai se afastando de Cristo. Ainda eu dizia, né? Muitas vezes a gente vê aí pela internet aquelas brigas e tal, né? O pessoal lutando pelos valores cristãos, né? Algumas páginas, enfim, né? Querendo que a sociedade seja cristã, mas infelizmente o nosso mundo hoje não é cristão mais. A nossa sociedade não é cristã. E eu digo assim, quando você encontra, né, a realidade que nós estamos vivendo hoje de sociedade, marcado pelo relativismo, marcado pela fluidez, né, bem-vindo ao cristianismo, irmão. Que de fato foi o cristianismo dos apóstolos, das primeiras comunidades, testemunho na contramão. Em um mundo que não como se diz, né? Que não influencia, não é favorável a sermos cristãos. Então hoje é um desafio. E aí a gente pergunta assim, por que muitas vezes é um dado, é um fenômeno que a gente vê na igreja jovens vindo buscar, principalmente, né, e beber na fonte do catecismo, na fonte da patrística, né, dos padres da igreja, nas origens, essa radicalidade. Porque os nossos jovens, e também o povo do nosso tempo, procura uma identidade. Nós vivemos em um tempo em que eu falava da questão dos símbolos, né? Por que os símbolos são tão fortes hoje? Você se identificar com aquilo, porque aquilo te remete à identidade que você construiu. E ser cristão hoje no mundo, você precisa ter a sua identidade, vamos dizer assim, bem amadurecida. Bento XVI dizia, né, nós vamos voltar a ser 12. No último censo, nós vimos que os números, né, hoje, os que se dizem católico no Brasil são 51%. Mas quando a gente pega aí, né, os que vivem a fé, né? Os que vivem de fato, o número cai, porque a pessoa diz, eu sou católico, mas você se confessa? Não. Você vai à missa? Não. Você participa da comunidade? Não. Então, que católico eu sou? Se eu abrir mão da Eucaristia, da participação da Eucaristia, da santificação do domingo com a Eucaristia, eu deixei de ser católico.
Posso até dizer sou, mas na prática aí já estou vivendo como pagão, né? Então, viver Não, a fé nisso, católica... e nisso que o senhor coloca também, tem muitos, né, desses que se identificam como católico, mas discordam, né, Exatamente, do catecismo, do discordam catecismo, daquilo, discordam não disso. concordam disso. Como é, o senhor lida com isso na paróquia? Muito. Porque a gente... É o relativismo. Assim como o relativismo entrou hoje em todas as áreas da sociedade, entrou na fé também, né? É a minha fé, é subjetivo, é a minha fé. Não é a fé que eu recebi da igreja, a fé dos apóstolos, que foi transmitida até mim por meio da igreja, do ensinamento da igreja. Não, é a minha fé. E aí a gente chega ao ponto de discordar. Não, eu sou católico, mas eu discordo com o que diz o catecismo. Eu sou católico, mas eu discordo com o que a igreja me convida a viver. Porque a igreja não nos obriga a viver nada. A igreja nos convida a viver como caminho seguro algumas práticas de uma maneira que vai dando a nossa identidade católica. Entende? Então, assim, no mundo relativizado como o nosso... cresce ao mesmo tempo. Assim como cresce o paganismo, como cresce a indiferença religiosa, O ateísmo. o ateísmo, aqueles que fazem uma experiência da fé, cresce com uma identidade muito mais madura e muito mais fortificada. É interessante. Por exemplo, eu dava um exemplo hoje, né? O que faz um jovem procurar a igreja num sábado à noite, num domingo à noite? Hoje ele tem tanta coisa para ele, não precisa mais da igreja, vamos dizer assim, entre aspas. Porque ele tem inúmeros afazeres. Quando ele vai para a igreja, é porque ele já está cansado dessa, vamos dizer assim, fluidez de identidade que ele vive e quer alguma coisa sólida. Quer algo. Isso não é rigorismo, mas os jovens... E a gente percebe como que os movimentos que vão ajudando os nossos jovens a viver uma radicalidade um pouco maior, uma seriedade maior, como que cresce hoje na igreja? Isso é um sinal. Eu faço uma leitura de que é um sinal. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, de que nós vamos sair do mundo, de que eles vão sair do mundo, ser tirados da realidade. Não. Mas estão procurando um projeto de vida. Uma proposta de vida que seja segura, estável. Porque para dizer hoje, né? Porque para dizer hoje, para quem já está lá, não, é assim mesmo, vive assim, faz isso, faz aquilo. Lá fora eles já escutam isso. Não, e escuta também assim, não, isso é coisa de antigamente. Não, são outros tempos, as coisas mudaram. E nós sabemos que aquilo que era pecado no século I continua sendo pecado até hoje. Não, e quando a igreja diz que é pecado, não quer dizer que nós vamos, sendo católicos, vivendo a fé, buscando viver na igreja, a gente vai ser perfeito. Não, a debilidade vai continuar existindo. Mas o que eu vejo, né, muitas vezes, é esse desejo de não se conformar com a debilidade, de querer pelo menos ter a oportunidade de buscar lutar contra ela. E a proposta da santidade é justamente essa. A proposta da santidade não é que nós estejamos prontos e perfeitos, impecáveis. Que a palavra impecável é isso, aquele que não peca, né? Não quer dizer que a gente vai ser impecável. De vez em quando, infelizmente, a nossa debilidade vai sobressair. Em alguns momentos, até de forma pedagógica, porque quando a gente dá aquela, como se diz, escorregada, né, pisada na bola com Deus, a gente se recorda, poxa, eu ainda não estou pronto. Eu preciso, o convite que o evangelho de domingo fazia, eu preciso me manter vigilante, porque a partir do momento que eu achar que eu estou pronto e descuidar da minha vigilância, eu posso cair. Entende? Então não quer dizer ser católico, viver a fé, que a gente vai ser impecável, não. Mas a gente, o cristão, né, aquele que busca a fé, porque não quer se conformar com a sua debilidade, quer lutar contra ela. A gente vê aí nas mídias, por exemplo, o quanto cresce
esse cristianismo, o cristianismo, né, a chegada de pessoas à igreja através dos padres que estão evangelizando na mídia. Através das quaresmas, né, através das novenas Dos aí, rosários. dos rosários, o quanto de gente que vem buscar algo diferente, porque lá fora tá cansado. Tá cansado, tá exausto. Então vem buscar algo diferente. E aqui está a identidade. Infelizmente se criou a identidade, né, de que aquele rótulo de que católico pode tudo. Não, pera lá, não é assim. Mas é exatamente isso. Não é assim. É a Não falta é. de Só que aí a formação. gente coloca assim, né? É claro que hoje nós somos. Agora me falha a memória aí quantos bilhões de católicos que nós somos no mundo hoje. Não tá todo mundo no reino dos céus já. Aliás, os próprios documentos da igreja vai lembrar. A igreja é santa, mas nós, povo de Deus, somos pecadores. Somos homens pecadores. A gente tem as nossas debilidades. Então a gente tem uma consciência muito errada de achar que para ir à igreja e frequentar, buscar a fé, é porque eu não tenho pecado. Não, muito pelo contrário, a igreja é remédio para os que estão enfermos. A gente busca o hospital quando a gente está doente, quando a gente está enfermo. O próprio Cristo vai dizer no Evangelho de São Lucas, o são não precisa de médico. Então, a igreja é para os imperfeitos. A igreja é para os limitados. E por Para os isso débeis, aqueles que têm a debilidade do pecado. Porém, o que a igreja nos chama? A não nos conformarmos com a realidade do pecado. Então, eu vejo assim, através desses programas, né, Quaresma e tudo mais, quanta conversão muitas vezes aparece. E é claro que junto com isso vem a necessidade de sinais que me mostram que eu estou num caminho diferente. Então acho que a gente não deve reprimir jamais, né, esses sinais nas pessoas, porque isso vai, como eu disse, vai identificando aquela identidade interior que de fato faz a diferença, né? A gente não deve reprimir, por exemplo, como é bonito a gente ver quando um jovem carrega consigo o rosário, o terço nas suas mãos, no seu bolso, na bolsa da faculdade, da escola, né? Aquele que tem o hábito de usar o pequeno crucifixo, aquele que tem o hábito de usar um escapulário, não como amuleto, mas para lembrar, olha, eu tenho uma identidade.